Tudo bem, pessoal? Vamos aí fazer um estudo sobre cálculos estequiométricos. Então, o que significa estequiometria? Estequiometria, né, do grego stoikia, que significa elemento, e metren, que significa medida. Portanto, estequiometria é o estudo das relações quantitativas, átomos, moléculas, massa, volume, entre as substâncias que participam de um sistema reacional, que participam de um processo químico. Então vamos relembrar em relação à unidade de medida mol. Como nós vimos, o cientista Avogadro percebeu, a partir de um determinado procedimento, de uma determinada experiência, a frequência de uma constante que ele encontrava ao relacionar a unidade medida para gramas das substâncias dos elementos químicos. Ele percebeu que encontrava sempre o valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23. E essa quantia, ele chamou de unidade de medida mol. Portanto, mol corresponde à quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23, ou arredondando o valor, 6 vezes 10 elevado a 23. E calculando a massa molar, por exemplo, de uma determinada substância, nós vamos encontrar na unidade de medida gramas por mol. Numa equação química, nós podemos determinar o número de mols de cada uma das substâncias participantes do processo olhando para os coeficientes estequiométricos. Portanto, os coeficientes estequiométricos equivalem ao número de mols. E nas condições normais de temperatura e pressão, o volume de um mol de qualquer substância equivale a 22,4 litros. Então vamos aqui estabelecer as relações molares a partir deste exemplo. Nós temos aqui a equação química: 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia, que é o NH3. Então, estabelecendo as relações aqui molares, no caso aqui em relação ao número de mols, basta olharmos para o coeficiente de balanceamento que corresponde ao número de mols da respectiva substância. Então perceba aqui que no nitrogênio nós não temos nenhum número, presume-se o número 1, portanto nós temos aqui 1 mol de nitrogênio que reage com o coeficiente 3 aqui, com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de NH3. Em relação ao número de moléculas, nós sabemos que o mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 3 mols equivale a 3 vezes esse valor, portanto, 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 dá 18 vezes 10 elevado a 23. E 2 mols, o dobro de 6 vezes 10 elevado a 23 é 12 vezes 10 elevado a 23. Quanto à questão da massa, basta sabermos a massa do átomo para podermos calcular a sua respectiva massa molar. Então, o nitrogênio, se nós olharmos na tabela periódica, a massa de cada nitrogênio é igual a 14. Então, a substância nitrogênio, sua fórmula molecular é N2, nós temos 2 átomos de nitrogênio. 2 átomos de nitrogênio, cada átomo de nitrogênio tem massa igual a 14, portanto, 2 vezes 14, 28. A massa molar do nitrogênio é igual a 28 gramas por mol, ou seja, 1 mol de nitrogênio nós temos 28 gramas. Aqui na equação química nós temos 1 mol, portanto 28 gramas de nitrogênio. A massa molar do hidrogênio, nós sabemos que o hidrogênio, a sua fórmula molecular como aí se encontra, é o H2. Cada átomo de nitrogênio, nós temos aqui 2 átomos de nitrogênio. Cada átomo de nitrogênio tem massa igual a 1. 2 vezes 1, 2. Portanto, a massa molar do nitrogênio equivale a 2 gramas por mol. Então, perceba que na equação química nós temos 3 mols de nitrogênio. Se a cada mol nós temos 2 gramas, 3 mols nós vamos ter quantos gramas? 6 gramas. Beleza? E a massa molar da amônia, que é o NH3, fazendo aqui na região inferior, o NH3, certo? Nós temos 3 átomos de hidrogênio. 3 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem massa igual a 1, portanto, 3 vezes 1, 3. Nós temos apenas um átomo de nitrogênio, certo?
cada átomo de nitrogênio tem massa igual a 14. 1 vezes 14, 14. Portanto, somando aqui 3 mais 14, vou colocar aqui na frente, nós vamos obter o valor igual a 17 gramas por mol, que é a massa molar da amônia, 17 gramas por mol. Beleza, determinada a massa molar da amônia, certo? Basta olharmos a equação química e saber o número de mols para saber a quantidade de massa real produzida nesse processo. Se um mol equivale a 17 gramas, na equação química nós temos 2 mols, então basta multiplicarmos esse valor por 2. 2 vezes 17, vamos encontrar o valor igual a 34. Em relação ao volume, um caso aqui aconteceu nas condições normais de temperatura e pressão, que se encontram nas condições normais de temperatura e pressão, o mol, né, o volume de um mol de qualquer substância equivale a 22,4 litros. Eu tenho 1 mol de nitrogênio neste processo, portanto, neste processo eu tenho 22,4 litros de nitrogênio. Eu tenho 3 mols de hidrogênio nesse processo, então se 1 mol equivale a 22,4 litros, 3 mols equivale a 67,2 litros. E de amônia foram produzidos 2 mols, portanto 44,8 litros. Beleza? Vamos aí dar continuidade e entender como estabelecer os cálculos estequiométricos. Então, para resolver uma questão envolvendo estequiometria, nós devemos primeiramente conhecer a equação química. Geralmente as questões de cálculos estequiométricos já são fornecidas as equações químicas. Então, após ter o conhecimento da equação química, qual é o primeiro passo? Realizar o balanceamento dela. Após realizar o balanceamento da equação química, o próximo passo vai ser estabelecer a regra de 3. Então, fazer a primeira parte da regra de 3 de acordo com o que está sendo solicitado na questão. E logo em seguida, para finalizar, nós devemos fazer a segunda parte da regra de 3 de acordo com a equação química balanceada, tendo em vista as unidades de medida das substâncias participantes do processo. Então, são 3 passos básicos. Primeiro passo, balancear a equação química. Segundo passo, montar a primeira parte da regra de 3 de acordo com o enunciado da questão. E o terceiro passo, montar a segunda parte da regra de 3 de acordo com a equação química balanceada e tendo em vista as unidades de medida das substâncias participantes do processo. Vamos aí para um exemplo envolvendo aqui a relação de massa e massa entre as substâncias aqui no momento que estivermos promovendo e estabelecendo a regra de 3. Já temos os cálculos aqui ao lado, mas eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês no lado direito. Então a questão diz o seguinte: qual a massa de água dada em gramas produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio? Então, o primeiro passo de todos é balancear a equação química. Aqui foi dada a equação química, certo? Foi feito o balanceamento. Nós vimos aí, temos uma videoaula no canal sobre balanceamento de equações químicas utilizando o método das tentativas. Beleza, a equação química balanceada. O próximo passo é montar a primeira parte da regra de 3 de acordo com o enunciado da questão. A questão pergunta: qual a massa de água? Eu não sei. Para representar algo que eu não sei, eu posso representar por uma letra. Vamos representar aqui por x. E a unidade de medida padrão de massa é o grama. Então, nós temos aqui, qual a massa de água? Eu não sei qual é a massa de água. Então, eu represento x grama de água, que é o H2O. Beleza, qual a massa de água? Não sei. Dada em gramas, produzida a partir de 8 gramas. Então, produzida, vou colocar um traço, produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio, que é o H2. Beleza, montamos a primeira parte da regra de 3. O próximo passo é montar a segunda parte da regra de 3 de acordo com a equação química balanceada, tendo em vista as unidades de medida das substâncias participantes do processo. Então, beleza, vamos marcar na equação química quais as substâncias envolvidas aqui nesse processo. As substâncias envolvidas são
o gás hidrogênio, o hidrogênio e a água. Beleza, então nós iremos olhar apenas para as substâncias envolvidas no processo. Não precisa olhar para o oxigênio, pois ele não envolve aqui no que está sendo solicitado pela questão. Beleza. Perceba que as unidades e medidas aqui tratadas é o grama, tanto da água quanto do hidrogênio. Aí tem uma informação que diz o seguinte, uma regra, que sempre quando envolver a unidade de medida grama, devemos calcular a massa molar da substância respectiva. Então, aqui no caso da água, sua unidade de medida é o grama, então nós devemos calcular a massa molar da água. Vamos calcular aqui ao lado. A fórmula molecular é H2O. Vamos calcular a massa molar da água. Eu tenho um átomo de oxigênio. Se você olhar na tabela periódica, cada átomo de oxigênio tem massa igual a 16. 1 vezes 16, 16. Nós temos 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem massa igual a 1. 2 vezes 1, 2. Somando tudo, nós vamos obter o valor aqui de 18 gramas por mol. 18 gramas por mol, beleza. Calculamos a massa molar da água. 18 gramas para cada mol. Aí você vai olhar na equação química, nós temos quantos mols de água? Temos 2 mols de água, então se um mol equivale a 18 gramas, 2 mols equivale a 36 gramas. Então, aqui foram produzidos 36 gramas de água. Vamos agora fazer a análise do hidrogênio. O hidrogênio também se encontra em gramas. Já que o hidrogênio se encontra em gramas, devemos calcular também a sua massa molar. Nós já sabemos e calculamos anteriormente, né, a massa molar do hidrogênio equivale a 2 gramas por mol. Nós temos 2 átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio tem massa igual a 1, 2 vezes 1, 2. 2 gramas por mol é a massa molar do hidrogênio. Aí você vai olhar na equação química. Quantos mols de hidrogênio foram utilizados nesse processo? Foram utilizados 2 mols. Se 1 mol equivale a 2 gramas, 2 mols equivale a 4 gramas. Já temos os dados aqui para montar a segunda parte da regra de 3. Vamos voltar para o enunciado para em seguida montarmos a segunda parte da regra de 3. Diz o seguinte, qual a massa de água dada em gramas produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio? Então eu não sei essa quantidade de água produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio. Beleza? Mas eu sei que segundo a equação química balanceada, que 36 gramas de água, 36 gramas de água são produzidos a partir de quantos gramas de hidrogênio, segundo a equação química balanceada? A partir de 4 gramas de hidrogênio. Beleza, montamos a segunda parte da regra de 3. E agora é só estabelecer os cálculos algébricos simples, né? Nós vamos ter aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, vamos multiplicar em x, 4 vezes x, 4x, é igual a 36 vezes 8, vamos obter aqui o valor de 288. Portanto, x é igual a 288 dividido por 4, x vai ser igual a quanto? 288 dividido por 4, vamos encontrar o valor igual a 72 gramas, que é a nossa resposta. Beleza? Vamos aqui para outra questão, agora envolvendo massa e número de moléculas. A questão diz o seguinte, quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de gás oxigênio? Então, o primeiro passo, como você já sabe, é balancear a equação química. Nós temos aqui a equação química, certo? Nós temos aqui já a equação química balanceada. Beleza, a equação química já se encontra balanceada. Qual é o próximo passo? Montar a primeira parte da regra de 3 de acordo com o enunciado da questão. Aí a questão diz,
quantas moléculas de água? Eu não sei quantas moléculas de água. Então, como que eu posso representar algo que eu não sei? Eu vou representar por uma letra. Portanto, quantas moléculas de água? X moléculas. Vou colocar dessa forma aqui para não confundir com mols. X moléculas de água, de H2O, beleza. São produzidos a partir de quê? A partir de 16 gramas de oxigênio. Ok. Montamos a primeira parte da regra de 3. Agora vamos montar a segunda parte da regra de 3 de acordo com a equação química balanceada, certo? Perceba que a unidade de medida da água é número de moléculas, certo? Quantidade de matéria, número de moléculas. Então, nós sabemos que 1 mol de qualquer substância, 1 mol equivale à quantidade de quantas unidades? Equivale a qual quantidade? Equivale à quantidade, já arredondando o valor, a 6 vezes 10 elevado a 23. Beleza? Então, se 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23, na equação química foram utilizados quantos mols de água? 2 mols. Portanto, 2 mols equivale a quantas unidades? 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, que dá quanto? Que dá 12 vezes 10 elevado a 23. Beleza. Já fizemos aqui a relação, a análise utilizando a água. Agora vamos fazer a relação, a análise utilizando o oxigênio. A unidade de medida do oxigênio é o grama, certo? Se é o grama, nós devemos calcular a sua massa molar, certo? Só lembrando que as substâncias participantes aqui agora é o oxigênio e a água. Vamos olhar somente para essas duas substâncias. Então, a unidade de medida do oxigênio é o grama. Então, devemos calcular a massa molar do oxigênio. O oxigênio, que é o O2, calculando a sua massa molar. Nós temos aqui 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem massa igual a 16. 2 vezes 16, vamos encontrar o valor de quantos gramas? 32 gramas por mol. Beleza, encontrada a massa molar do oxigênio, vamos para a equação química. Quantos mols de oxigênio foram utilizados nesse processo? Perceba que quando não tem nada, presume-se o número 1. Portanto, foi utilizado apenas 1 mol. E 1 mol equivale a quantos gramas, que nós acabamos de calcular? A 32 gramas. Beleza, vou colocar aqui embaixo. 32 gramas. Vamos agora para o enunciado para montarmos em seguida a segunda parte da regra de 3, que diz o seguinte: quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de gás oxigênio? Eu não sei quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio, mas eu sei que, segundo a equação química balanceada, 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água elevado a 23, essa quantidade de moléculas de água são produzidas a partir de quantos gramas de oxigênio? A partir de 32 gramas de oxigênio. Pronto, a segunda parte da regra de 3 a gente sempre estabelece de acordo com a equação química balanceada. Montada a segunda parte da regra de 3, vamos fazer aqui os cálculos respectivos, certo? Então, vamos multiplicar ali x vezes 32, certo? Nós temos aqui, portanto, 32x, multiplicando aqui, 32x. Ao efetuar a primeira multiplicação da regra de 3, coloca-se o sinal de igualdade e efetua-se a segunda multiplicação. 12 vezes 10 elevado a 23 vezes 16. Vamos multiplicar aqui o número 12 e o 16 e repetir a base 10. Portanto, 12 vezes 16 é igual a 192. 192 vezes 10 elevado a 23.
Beleza, nós temos que um 32 está multiplicando x, passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, que é a divisão. Eu tenho que x é igual a 192 vezes 10 elevado a 23 dividido por 32. Vamos dividir aqui 192 dividido por 32. Vamos encontrar o valor aqui de x é igual a 6 vezes. Perceba que a potência de base 10, nós temos apenas um numerador. Se nós, numa divisão, tivermos a potência de base 10 somente no numerador, podemos repeti-la e colocar o resultado final. Portanto, repete aqui a potência de base 10 vezes 10 elevado a 23. Portanto, vamos encontrar aqui o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Portanto, 16 gramas de oxigênio produzem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, beleza? Vamos aqui para mais uma questão, que diz o seguinte: qual o volume de amônia produzida nas condições normais de temperatura e pressão por 12 gramas de hidrogênio que reage com N2, com nitrogênio suficiente? Então, sempre quando a questão trouxer reage com a quantidade suficiente de tal substância, é só para dizer que foi utilizada a quantidade necessária para que o processo pudesse acontecer. Então, quais são aqui as substâncias envolvidas no processo? Antes de montarmos a primeira parte da regra de 3, o primeiro passo de todos é realizar o balanceamento da equação química. Então, nós temos aqui a equação química. Vamos aqui realizar o balanceamento. O balanceamento já se encontra aqui embaixo, mas eu vou fazer com vocês. Perceba que temos 2 átomos de nitrogênio no lado dos reagentes. Temos apenas um átomo de nitrogênio no lado dos produtos. Para podermos proporcionar o balanceamento do N, do nitrogênio, vamos colocar um 2 aqui, no NH3. Ao colocar um 2 aqui, perceba que multiplica o índice do nitrogênio e o do H também. Então, nós temos agora quantos átomos de nitrogênio? Temos 2 no lado dos produtos, 2 no lado dos reagentes. Balanceamos o nitrogênio. Vamos agora para o H, para o hidrogênio. Temos 2 átomos de hidrogênio no lado dos reagentes e quantos no lado dos produtos? 2 vezes 3, 6 no lado dos produtos. Para podermos proporcionar o balanceamento do hidrogênio, vamos trocar o coeficiente aqui no lado dos reagentes de 1 por 3. Vou colocar um 3 aqui, Agora sim, eu tenho 6 átomos do 3 vezes 2, 6. 6 átomos de hidrogênio no lado dos reagentes, 6 átomos de hidrogênio no lado dos produtos. Equação química balanceada. Vamos agora montar a primeira parte da regra de 3, de acordo com o enunciado da questão, que deu o seguinte: qual o volume de amônia? Eu não sei qual o volume de amônia, então como é que eu represento? Unidade de medida padrão, de volume, é o litro. Portanto, eu vou representar aqui, X litros de amônia, que é o NH3. Beleza. Qual o volume de amônia? Eu não sei. X litros de amônia. Produzida nas condições normais de temperatura e pressão por 12 gramas de H2, que é o gás hidrogênio. Beleza? Aí a questão diz, com quantidade suficiente de N2. Então, é irrelevante o N2 aqui para o cálculo, certo? Então, as substâncias reais aqui envolvidas no processo, no cálculo, são a amônia, que é o NH3, e o hidrogênio, beleza? Beleza. Vamos agora montar a segunda parte da regra de 3 de acordo com a equação química balanceada. Então, perceba que a amônia, o NH3, se encontra em qual unidade de medida? Se encontra em litro. Então, o volume molar de uma substância nas condições normais de temperatura e pressão equivale a quantos litros? Então, o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol de qualquer substância nas condições normais de temperatura e pressão, equivale a 22,4 litros. Aí você vai olhar aqui na equação química.
né, já que o NH3 se encontra em litros. Quantos mols foram utilizados de NH3? Foram 2. Se 1 mol, o volume de 1 mol é 22,4 litros, o volume de 2 mols equivale a 44,8 litros, beleza? Beleza, fizemos aqui a análise do NH3. Vamos agora fazer a análise do gás hidrogênio. A unidade de medida do hidrogênio é o grama. Portanto, devemos calcular a massa molar dessa substância. Então, lembre-se, sempre quando envolver a unidade de medida grama, devemos calcular a massa molar da respectiva substância. Então, a massa molar do H2 nós já calculamos anteriormente. A massa molar do hidrogênio equivale a 2 gramas por mol, certo? Vou colocar logo aqui direto, 2 gramas por mol. Nós já calculamos em questões anteriores. Beleza. E na questão, foram utilizados quantos mols de hidrogênio? Nós sabemos que a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol, ou seja, em 1 mol nós temos 2 gramas, e nesse processo, nesse sistema reacional, foram utilizados quantos mols de hidrogênio? 3 mols de hidrogênio. Assim, se 1 grama equivale a 2, se 1 mol equivale a 2 gramas, 3 mols equivale a quantos gramas? Equivale, portanto, a 6 gramas. Já temos as informações para montarmos a segunda parte da regra de 3. Vamos voltar para o enunciado da questão? Diz o seguinte: qual o volume de amônia produzido nas condições normais de temperatura e pressão por 12 gramas de hidrogênio que reage com o nitrogênio suficiente? Então, eu não sei qual é essa quantidade, né, o volume de amônia produzida a partir de 12 gramas de hidrogênio nessas condições. Mas eu sei que, segundo a equação química balanceada, que é 44,8 litros de amônia são produzidos a partir de quantos gramas de hidrogênio, segundo a equação química balanceada? A partir de 6 gramas de hidrogênio. Beleza, pessoal, montamos a segunda parte da regra de 3, agora é só realizarmos aqui os cálculos algébricos respectivos. Então, efetuando aqui a primeira multiplicação, multiplicando em x, nós temos x vezes 6, 6x. Ao efetuar a primeira multiplicação na regra de 3, coloca-se o sinal de igualdade. 44,8 vezes 12, vamos encontrar o valor de 537,6. 537,6. Portanto, nós temos aqui 6 está multiplicando x, passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, que é a divisão. Portanto, nós temos que x é igual a 537,6 dividido por 6. Portanto, x é igual a 89,6 litros. Beleza? Beleza, vamos aí para a próxima questão. A próxima questão, vamos relacionar aqui número de mols e volume. A questão diz o seguinte: quantos moles ou quantos mols, tanto faz, de CO2 são produzidos a partir de 44,8 litros de CO, que é o monóxido de carbono? Isso se passando nas condições normais de temperatura e pressão. Ok. Primeiro passo de todos é verificar se a equação química se encontra balanceada. Nós temos aqui a equação química e vamos realizar o balanceamento dela. Nós temos aqui um átomo de carbono no lado dos reagentes, temos um no lado dos produtos. Inicialmente o carbono se encontra balanceado. Vamos verificar o oxigênio. Eu tenho um átomo de oxigênio aqui no CO, com mais 2 aqui no O2, portanto 3 átomos de oxigênio no lado dos reagentes. E temos 2 no lado dos produtos. Então, o oxigênio não se encontra balanceado. Para podermos proporcionar o balanceamento do oxigênio, o que é que nós podemos fazer? Podemos trocar o coeficiente do O2 aqui, do lado dos reagentes, por 0,5. Ou a fração meio, né? 1 sobre 2. Ao trocar o coeficiente por meio, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar meio vezes 2, dá 1.
somando com mais um aqui do outro oxigênio, dá 2 oxigênios no lado dos reagentes e 2 oxigênios no lado dos produtos. E assim, realizamos o balanceamento da equação química, beleza? Ok. Balanceada a equação química, o segundo passo é montarmos a primeira parte da regra de 3 de acordo com o enunciado da questão. A questão pergunta, quantos mols ou quantos moles, tanto faz, de CO2? Eu não sei. Então, o que é que eu posso representar? Eu represento por x. Quantos mols, x mols de CO2, x mols de CO2. Quantos mols de CO2 são produzidos a partir de quê? A partir de 44,8 litros de monóxido de carbono, que é o CO. Beleza, pessoal. Montamos a primeira parte da regra de 3 de acordo com o enunciado da questão. Vamos agora montar a segunda parte da regra de 3 de acordo com a equação química balanceada. Quais são as substâncias envolvidas aqui no processo? As substâncias envolvidas no processo são o monóxido de carbono, que é o CO, e o gás carbônico ou dióxido de carbono, que é o CO2. Beleza. Vamos aqui fazer a análise de acordo com as unidades de medida de cada uma das substâncias. A unidade de medida do CO2 é o mol. Então, olha como é fácil. Sempre quando for mol, vou olhar apenas para o coeficiente de balanceamento da respectiva substância. Então, quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 44,8 litros de CO? Não sei, mas vamos verificar aqui na equação química balanceada. A unidade de medida é mol do CO2 e eu tenho quantos mols aqui, né, nesse processo aqui de CO2 sendo produzido? Quando não tem nada, nós sabemos que presume ser o número 1, eu tenho 1 mol. Eu tenho 1 mol de CO2 aqui sendo produzido. Beleza, fizemos a análise do CO2. Vamos agora fazer a análise com o CO, o monóxido de carbono. Aí perceba que a unidade de medida do monóxido de carbono é o litro. Certo? Então, nas condições normais de temperatura e pressão, o volume de 1 mol de qualquer substância equivale a 22,4 litros. Ok. Vamos olhar na equação química o número de mols que foi utilizado de monóxido de carbono. Perceba que quando não tem nada presume-se o número 1, foi utilizado 1 mol de CO2. E 1 mol de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão equivale a quantos litros? Equivale a 22,4 litros. Beleza? Fizemos a análise aqui do CO. Vamos agora montar a segunda parte da regra de 3. Quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 44,8 litros de CO? Eu não sei. Mas eu sei que, segundo a equação química balanceada, que 1 mol de CO2 é produzido a partir de quantos litros de CO? A partir de 22,4 litros de monóxido de carbono. Beleza, montamos a segunda parte da regra de 3. O próximo passo agora é só fazermos aqui a multiplicação em x, né? Meios pelos extremos. X vezes 22,4, 22,4x. Igual, vamos efetuar a segunda multiplicação. 1 vezes 44,8, 44,8. Então, nós temos que x é igual a 44,8 dividido por 22,4. Vamos encontrar o valor de quantos mols aqui? De 2 mols, que é o nosso gabarito, beleza? Ok. Vamos aí para uma questão para finalizarmos aqui o nosso momento. A questão diz o seguinte: a quantidade de água em mol produzida pela combustão completa de 40 gramas de hidrogênio é... Então, beleza. Qual é a quantidade de mols? Eu não sei. O primeiro passo de todos é verificar se a equação química está balanceada. Logo após, iremos montar a primeira parte da regra de 3 de acordo com o enunciado da questão e, por fim, montaremos a segunda parte da regra de 3 de acordo com a equação química balanceada. Então, são esses 3 passos básicos para estabelecermos a estequiometria
né, de acordo com a questão, de acordo com o que está sendo solicitado neste item. Então vamos verificar se a equação química está balanceada. Como nós podemos perceber, a equação química se encontra balanceada. Nós temos quantos átomos de hidrogênio no lado dos reagentes? 4. 4 átomos de hidrogênio no lado dos produtos. Nós temos 2 átomos de oxigênio no lado dos reagentes, 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio no lado dos produtos. Equação química, portanto, balanceada. Vamos montar a primeira parte da regra de 3 de acordo com o enunciado da questão. A quantidade em mols de água. A quantidade de água em mols eu não sei. Então, como é que eu represento? X mols de H2O, que é água. Produzida pela combustão completa. Então, produzida pelo quê? Pela combustão completa de quê? De 40 gramas de hidrogênio. 40 gramas de hidrogênio. Beleza, vamos agora montar a segunda parte da regra de 3 de acordo com a equação química balanceada, tendo em vista, né, as unidades e medidas de cada uma das substâncias participantes do processo. As substâncias aqui envolvidas são o hidrogênio e a água. Beleza? Ok, então vamos aqui analisar, começando pela água. A unidade de medida da água é o mol. Sempre quando for o mol é bem fácil, basta olharmos para o coeficiente de balanceamento desta substância. Então perceba que aqui na equação química foram produzidos quantos mols de água? 2 mols de água. 2 mols de água. Beleza. Já fizemos a análise aqui da água, agora vamos para o hidrogênio. O hidrogênio, a sua unidade de medida é o grama. E como nós sabemos, sempre quando tivermos a unidade de medida grama, devemos calcular a massa molar. Aí a questão já nos forneceu a massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Aí você vai olhar na equação química, foram utilizados quantos mols de hidrogênio? 2 mols. A massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol, ou seja, a cada 1 mol eu tenho quantos gramas? 2 gramas. E na equação química eu tenho 2 mols. Se o mol tem 2 gramas, 2 mols, nós teremos quantos gramas? 4 gramas. Beleza, vamos montar a segunda parte da regra de 3, né? A questão quer saber a quantidade em mols de água produzida a partir da combustão completa de 40 gramas de hidrogênio. Eu não sei, mas eu sei que, segundo a equação química balanceada, 2 mols de água são produzidos a partir de quantos gramas de hidrogênio? A partir de 4 gramas de hidrogênio. Muito simples, montamos aqui a segunda parte da regra de 3, basta agora realizarmos os respectivos cálculos. X vezes 4, 4x. 2 vezes 40, 80. X é igual a 80 dividido por 4, portanto, X é igual a 20 mols e é o nosso gabarito, beleza? X é igual a 20 mols e o nosso gabarito aqui é a letra C. Tudo bem, pessoal? Bem fácil, basta você seguir o passo a passo que foi explicado, né, por meio de vários exemplos. Primeiro passo de todos, balancear a equação química. Segundo passo, montar a primeira parte da regra de 3 de acordo com o enunciado da questão. E o terceiro passo, montar a segunda parte da regra de 3 de acordo com a equação química balanceada, tendo em vista as unidades de medida das substâncias participantes do processo. Beleza, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail, neurobson.gualberto@prof.ce.gov.br, certo? Volta o vídeo, certo? Para poder assistir novamente. Deixa o like, se inscreva no canal, certo? E acompanhe a publicação dos demais vídeos. Valeu e até o próximo momento.